Amém. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. Capítulo de número 11. Versículo de número 24. Aliás, a partir do versículo 23. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 23. Diz assim a palavra de Deus: pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter o gozo do pecado, porque teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo, do que o tesouro do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pai, obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus e não há outro além do Senhor. Obrigado pela tua palavra, que é viva, eficaz, cortante e penetrante, e que nesta noite a tua palavra ela possa fazer diferença na nossa vida. Que nesta noite a tua palavra ela possa produzir em nós uma disposição de escolher certo, uma disposição de viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Prepara o nosso coração como uma terra fértil para receber a semente desta palavra. Na autoridade do nome de Jesus, nós proibimos que esta palavra, essa semente venha a ser roubada, venha a ser sufocada ou venha a ser distorcida. E declaramos que ela vai cair numa terra fértil e ela vai produzir a 100 por 1 em nome de Jesus. Levante sua mão e diga assim: o meu coração é uma terra fértil, e a semente que é a palavra do Senhor vai encontrar um lugar para produzir. Amém, queridos? Louvamos a Deus por isso. Queridos, esse texto vai falar a respeito da vida de Moisés, e uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é que, se eu pudesse dizer qual foi o cerne da vida de Moisés, é que Moisés escolheu certo. Esse texto fala sobre isso. Esse texto conta a história do jovem Moisés, dizendo que começa falando sobre o seu nascimento. Ele está na galeria da fé, e eu creio que o homem de fé precisa aprender a escolher certo, precisa aprender a escolher bem. O homem de fé escolhe segundo aquilo que ele crê. E esse texto fala que Moisés, quando nasceu, havia um decreto de morte, você conhece a respeito disso, está lá em Êxodo capítulo número 2, toda a história do nascimento de Moisés. Quando Moisés nasce numa época onde o rei havia decretado que todo menino do sexo masculino, todo bebê do sexo masculino que nascesse, deveria morrer, não poderia ser poupado, e eles estavam fazendo isso porque o povo havia se proliferado muito. O texto diz, nos versículos anteriores, que, na verdade, Jacó com a sua família chegaram no Egito em número de 70, e agora eram quase 2 milhões. E durante esses 40 anos, durante todo esse tempo, esses 400 anos que eles passaram de geração, chamada 4 gerações profetizadas em Gênesis capítulo 15, a Bíblia fala que o povo cresceu, Deus deu oportunidade do povo se tornar expressivo. E agora, então, com medo do crescimento do povo, Faraó então faz um decreto, querendo então dizer assim: todo menino que nascer ele será morto. E o texto conta a história de Moisés,
Agora o escritor sintetizando a história, dizendo que Moisés, nascendo, os seus pais os esconderam por 3 meses, porque temiam o decreto do rei, o decreto de ser morto. E aí diz que, em seguida, Moisés, já sendo homem, preferiu, escolheu, decidiu que seria melhor viver o sofrimento de Cristo, o opróbrio de Cristo. Seria melhor desfrutar de lutas com Cristo. É isso que o texto está dizendo. Ele preferia desfrutar, passar luta com Cristo, do que viver no bom vivan sem Ele. O que o texto está dizendo é isso. É que Moisés tinha uma decisão a tomar. E a decisão é: ou eu ando na moleza do Egito, mas eu preciso me conformar com o Egito, eu preciso tomar a forma do Egito, eu preciso me conformar com esta vida do Egito, ou eu escolho viver a perseguição do Egito da minha vida, sofrer o opróbrio em função de Cristo. O que esse texto está falando é a respeito de pessoas que aprenderam a escolher certo. Se você for observar em todo esse compêndio chamado o versículo, o capítulo da fé, você vai descobrir que esses homens, que foram homens de fé, foram homens que escolheram certo. Querida, a sua vida vai começar a funcionar quando você aprender a escolher certo. Aliás, deixa eu contar um segredo para você. Se você observar, a grande maioria dos problemas que nós vivemos hoje foi uma escolha errada que nós fizemos ontem. Você pode chegar, bota a sua cabeça no travesseiro hoje à noite e você vai descobrir que muitas das coisas que nós colhemos hoje foram frutos de escolhas erradas no dia de ontem. Mas também o contrário é verdade. Muitas das bênçãos que nós vivemos hoje foram fruto das escolhas certas que nós fizemos ontem. Então a nossa escolha, ela determina se nós vamos ser vencedores, determina a bênção e determina a maldição. É por isso que Deus chega e diz assim: eu coloco diante de vocês hoje uma escolha: a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E aí depois ele diz: escolha a vida para que viva, escolha a bênção para que desfrute dela. Sempre, todos os dias, nós acordamos com uma oportunidade de escolher bem. Todos os dias, eu e você temos oportunidade, quando acordamos, de fazer escolha. Cheguei bem cansado hoje, e nós estávamos conversando ali, eu já estava dormindo assim na conversa. E aí, o Sérgio percebeu o meu cansaço, falou: dá uma descansadinha. Nós chegamos, já passava das 5 horas. E aí a Raquel ligou o ar-condicionado do quarto do Azaf. Obrigado pelo quarto, Azaf. Hoje você vai dançar. Aí vai dormir no calor. Então, aí vai ter recompensa, fica tranquilo. Aí o que acontece? Ligou o ar-condicionado, aí o Júlio deitou, eu deitei. Quando foi na hora, quando o relógio despertou. Quando o relógio despertou, eu falei assim: eu tenho uma escolha: continuar nesse bem bom aqui ou levantar. Por menor que você pense que aquela escolha vai interferir na sua vida, aquela escolha interfere na sua vida. Seja ela até para levantar na hora que o relógio toca. Tem muita gente pagando um preço porque não quer acordar na hora que você acordar. Oi. Parece bobeira, mas a simples escolha de acordar cedo, a simples escolha de pegar e fazer o que tem que ser feito, determina a colheita daquilo que você vai fazer ali na frente. Entende? Quando eu cheguei, o irmão que está na adoração me apresentou, falou: está aqui o meu professor. Um dia ele escolheu que ele precisava aprender a tocar violão. Se ele não tivesse escolhido isso, ele não tocava hoje. Você está entendendo? Por exemplo, eu não fui tão feliz. Eu, quando era garoto, eu achei que se eu tocasse violão, eu ia conquistar todas as meninas do bairro.
Porque eu morava no Rio de Janeiro, perto da praia, e eu fiquei imaginando, um cara bonito que nem eu, 1,80 m, olho verde, carioca, com violão na mão, na beira da praia, tocando uma bossa nova, não ia ter menino no mundo que resistia. O que eu não esqueci foi de olhar no espelho, a cabeça de Paraíba, orelha de Dumbo, né? Eu só esqueci de olhar no espelho, eu criei uma imagem. Vocês estão brincando, é verdade. Que a pior coisa do mundo é quando você lê a respeito do personagem. Me lembro, fazendo um parênteses na mensagem, me lembro, eu queria muito, assim, ter namorada, né? E não tinha namorada, quem me conhecia não me namorava. Eu não sei porquê. Aí decidi procurar uma namorada que não me conhecia. Entrei numa revista de correspondência cristã. Troca de cartinha, né? Pelo menos ela do outro lado, beijo. Eu podia não beijar, mas eu me sentia beijado, né? E mandei umas cartas, né? Saiu numa revista e cartas do Brasil inteiro vieram para mim. Agora, uma coisa me chamou a atenção. Normalmente chegava uma carta, né, se apresentando, eu sou fulana, moro tal, moro em Joinville, sou linda, tá, ok, blá. E eu respondia de volta, eu também sou lindo, carioca, olho verde, moro na zona sul do Rio de Janeiro. Né? Nunca dizia que era na favela, mas era na zona sul. Eu não mentia, eu omitia algumas informações. E aí, mandava e tal. Querido, quase sempre a resposta era imediata. Quando mandava a minha descrição não visível, a resposta voltava. Só que a segunda carta sempre era assim, manda uma foto. Eu não sei por que eu não via a resposta da terceira carta. Fecha parede. Escolhas. Olha para o seu irmão do lado e diz assim, aprenda a escolher bem. Escolha de quando você vai casar, com quem você vai casar, se você vai casar. Escolha dos seus amigos. Escolha dos seus amigos. Salmo número 1 foi feito para te ensinar a escolher. Bem-aventurado o homem que não anda. Escolha. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos pecadores. Antes, escolha. Tem o seu prazer na lei do Senhor, e nesta lei ele medita de dia e de noite. Escolha. E se você escolher bem, você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, cujas folhas não caem, e tudo quanto você fizer prosperará. A sua prosperidade está ligada à escolha que você faz. Deuteronômio 28 é o capítulo da escolha. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Lindo, né? Se atentamente obedecer. Mas, querido, nunca se esqueça que Deuteronômio 28:1, ele termina ali no 24, porque é a partir do 25. E se você não escolher bem, sabe, você vai ser maldito nisso, vai ser maldito naquilo, vai ser maldito naquilo. Diga para mim, escolhas. Escolhas. Escolhas da gente interferem em tudo. Escolher a igreja que você vai servir. Escolha. Eu tenho treinado pastores durante muitos anos. E eu tenho dito para os pastores, queridos, a maneira como você atrai as pessoas é a maneira como você é responsável em manter as pessoas. Escolha dos pastores. Querido, é tão fácil encher essa igreja. Começa a prometer para as pessoas que elas vão parar de sofrer. Que Jesus vai dar dinheiro para ela. Que ela vai casar com Tom Cruise.
E elas vão descobrir que elas vão casar com Tom Cruise, credo. Promete que a menina vai casar com um príncipe. E ela casa com um cavalo. O príncipe ficou, só veio o cavalo. Escolha das igrejas. Sabe o que acontece nos dias de hoje? As pessoas não querem pagar o preço das escolhas. Eu não vou muito longe com essa mensagem. As pessoas não querem pagar o preço das escolhas. Querido, não existe vida fácil. Não existe vida fácil. Existem escolhas que tornam a sua vida mais fácil, escolhas que tornam a sua vida mais difícil. Normalmente, as escolhas que parecem fáceis vão trazer dificuldades para você ali na frente. E as escolhas que parecem difíceis, elas vão trazer benefícios lá na frente. Por isso que Jesus falou assim, quando você tiver que escolher, não escolha o caminho largo, escolha o caminho estreito. Isso é evangelho, é isso que é Bíblia. E verdade é essa. E hoje, a impressão que eu tenho é que no afã de conquistar pessoas, muitas vezes, nós pastores, queremos oferecer aquilo que as pessoas nunca vão experimentar. Esses dias eu fui atender uma pessoa, ela estava com câncer, e ela veio de uma igreja, que disse para ela, para de sofrer, você não vai sofrer. Vem para Jesus que você não vai sofrer. E ele veio na minha sala em crise, dizendo assim, antes de Jesus eu não tinha câncer, depois de Jesus eu tenho câncer. Como é que é esse trem? Só que ele não era membro da nossa igreja. E ele estava em crise, porque ele fez a mesma pergunta para o pastor dele. E o pastor falou, não, você está em pecado, rapaz, foi você, o erro está em você. Porque Deus não. Às vezes, querido, nós esquecemos de dizer para as pessoas que a vida com Deus, ela é garantida, mas tem um preço. Tem um preço a ser pago. O que esse texto está falando a respeito de Moisés é isso, que ele preferiu pagar o preço, sabe, de andar com Deus, de ser perseguido por Faraó. Ele largou a moleza do Egito, ele preferiu largar a moleza do Egito, a grana, o dinheiro fácil, a corrupção, o pecado. Ele usa a expressão pecado, porque a palavra pecado, como diz o Sérgio, significa errar a direção, errar o alvo, errar o propósito. Ele podia ter ficado no Egito e ele teria errado o propósito da sua existência. Ele preferiu deixar de errar, ele preferiu deixar a escolha do pecado, e o pecado ali não era um pecado de roubar, o pecado ali era um pecado de não fazer aquilo que Deus chamou para fazer, de não cumprir a razão da sua existência. Porque se ele tivesse ficado no Egito, a vida dele ia ser mais fácil enquanto ele vivesse, mas ia ser um inferno literal depois que ele morresse. Eu fico impactado, como diz o nosso amigo pastor Marquinhos de Autônia, impactuado, quando eu vejo que homens, e eu vou falar de homens porque eu vou falar da minha raça, graças a Deus não todos, preferem escolher o inferno por causa de 5 minutos de prazer no casamento, no relacionamento extraconjugal, no relacionamento, 5 minutos de prazer aqui na terra e um inferno o resto da vida. Escolhas. As nossas escolhas determinam o nosso futuro. As nossas escolhas determinam a bênção, determinam a maldição. O que o texto está colocando aqui é que Moisés preferiu sofrer o opróbrio, pagar o preço de fazer aquilo que era certo, de andar com Deus, do que desfrutar da moleza, do pecado, do estar no lugar errado, na forma errada, que era andar no Egito. Agora, sabe o que mais me chama a atenção nesse texto?
é que ele explica por que ele escolheu isso. E ele termina assim: porque ele visava, ele entendia que por mais que ele sofresse aqui, havia uma recompensa no futuro que valeria a pena. Então a escolha dele tinha fundamento. A escolha dele tinha fundamento. A escolha dele estava alicerçada a algo muito especial. Eu li um livro que eu recomendo que todos vocês leiam, chamado Consciência da Eternidade, de John Bevere, aonde ele começa a falar a respeito de que a nossa vida ela não se resume a isso que está aqui. E quando alguém tem consciência do que é eternidade, as decisões se tornam diferentes. Os critérios para as decisões se tornam diferentes. Paulo resumiu num versículo essa história que eu estou dizendo para você, Romanos capítulo 8, versículo 28. Paulo diz assim: porque para mim, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente jamais poderão ser comparadas com a glória que nos há de ser revelada. Ele está dizendo assim: ainda que eu sofra aqui, está reservada uma glória, tão extraordinária, que até vale a pena passar por o que eu estou passando aqui. Porque o que eu estou passando aqui pode durar 60 anos, 70 anos, um tempo. Mas quando terminar esse tempo aqui, queridos, haverá um gozo eterno. Mas um dia eu perguntei: puxa vida, Deus, será que eu só vou ser feliz depois que morrer? Aí Jesus me deu uma resposta: ninguém que largar pai, mãe, casa, emprego, por amor a mim e o meu propósito, ninguém que fizer isso não desfrutará em vida 100 vezes mais. Aí Jesus vai dizer: não, querido, não é só lá não, haverá também recompensa aqui. As decisões que nós tomamos, ela tem uma recompensa eterna, mas ela tem uma recompensa no presente, em vida. Em vida. Queridos, Moisés teve uma vida muito interessante. E eu gosto dessa história de Êxodo capítulo 2 e 3, quando fala a respeito da vida de Moisés. Primeira coisa que eu aprendo com a vida de Moisés, que ele, assim como você e eu, nós somos mais antigos do que a nossa idade. Nós somos mais antigos do que a data do nascimento que foi registrado no cartório. Nós somos mais antigos do que o que o hospital colocou. Nasceu dia 11 de setembro de 1958, é a minha idade. Nasceu em 11 de setembro de 1958, às 12 horas e 30 minutos. Isso foi quando os homens puderam observar pela primeira vez essa beldade. Mas antes dessa data, eu já tinha sido criado em Deus. Por isso que ele, em Efésios, diz que nós fomos criados antes da fundação do mundo. Você primeiro nasceu em Deus. A sua vida primeiro surgiu no coração de Deus. Por isso que Deus chega para Jeremias e diz assim: Jeremias, antes de você nascer, eu já havia te formado como um profeta entre as nações. Primeiro, Deus tem um sonho. Depois Deus cria alguém para realizar esse sonho. O nosso nascimento aqui na terra nada mais é do que a materialização daquilo que já está em Deus há muito tempo. Você só existe hoje porque Deus já te criou muito antes da sua existência. Eu quero dizer para você que existe algo que Deus deseja que você faça nessa terra. Querido, nós precisamos ser relevantes na nossa vida. Você não pode passar por essa terra e não deixar nenhum legado. Você sabe por que eu larguei as indústrias depois de tudo que Deus me deu? Sabe por que eu larguei os negócios? Sabe por que eu sirvo a Deus? E sabe por que eu tenho tanta alegria em servir a Deus? Eu vou te explicar por quê. Por que isso é uma coisa que me dá tanto prazer? Porque eu viso a recompensa. Pastor Luciano costuma dizer o seguinte: um dia chegaram para ele e falaram assim: pastor, você não tem ambição não, pastor?
Não vejo o senhor querendo um carro importado, uma casa de 800 metros quadrados. Eu não vejo o senhor falar em recompensa. O senhor não tem ambição? A Luciana falou, querido, desculpa, se existe alguém no mundo que tem ambição, sou eu. O pastor Luciano Subirá falou. Eu falei, sabe por quê? A diferença está que você ambiciona coisas aqui. E aí você trabalha para ter coisas aqui. Eu sou ambicioso para ter as coisas que Deus tem preparado para mim aqui, mas acima de tudo, lá em cima no céu. Então tudo que eu abro mão aqui, porque eu vou ganhar depois. O dia que Deus me mostrou isso, queridos, a minha vida passou a ter um outro significado. Eu decidi pagar o preço de servir a Deus, de andar com Deus, de estar cuidando de pessoas. E eu vou dizer uma coisa para você, parafraseando o apóstolo Luiz Hermínio, eu descobri que tem coisas que só milionário e missionário vive. Só milionário e missionário vive. Eu hoje não sou empresário, mas eu como em lugares que eu não comia quando eu era empresário. Eu viajo para lugares onde eu não viajava. Eu viajo para lugares que meu dinheiro não podia comprar passagem. Hoje Deus simplesmente me promove. Hoje eu recebo um convite, recebo a passagem, fico num hotel bom, como nos melhores lugares. E eu vou a lugares hoje, que eu não fui quando era industrial. Tinha cinco lojas de 2 indústrias. Mas decisões. Decisões a serem tomadas. Você nasceu por causa de um propósito. Moisés nasceu por causa de um propósito. Segunda coisa que eu aprendo com a vida de Moisés, que você, assim como eu, nós somos esse projeto de Deus, esse projeto que nasceu no coração de Deus. E o projeto de Deus, chamado você, não pode ser controlada pela força humana, não pode ser controlada pela mão humana. A Bíblia diz que a mãe de Moisés, Joquebede, tentou esconder Moisés por 3 meses. Querido, imagina a luta daquela mãe. Imagina o sofrimento daquela mãe, tentando esconder aquele menino por 3 meses. Cada vez que os soldados de Faraó passavam em revista, ela tinha que esconder o menino, tapar a boca do menino. Que luta dessa mãe! Só que o texto em seguida diz, quando não pôde mais esconder, quando não conseguiu mais esconder, há um momento, queridos, que você não consegue controlar a tua vida. Você sabe o que eu estou dizendo. Há um momento que você não consegue controlar o seu chamado. Eu fiz a minha decisão, chamado aos 13 anos de idade. Eu confirmei esse chamado para Deus, em Deus, aos 17 anos de idade. Me lembro que eu fui a uma conferência aos 25 anos de idade, quando eu estava com 1 ano de casado. E mais uma vez eu falei, Deus, eis-me aqui. Mas era muita falação e pouca ação. Pouca decisão. Até que aos 38 anos de idade eu não aguentei mais. Chega uma hora, queridos, que você não tem mais como controlar a sua vida com a força humana. Joquebede está aí, e quando ela não podia mais esconder, quando ela não tinha mais força, quando ela não tinha mais estratégia para continuar controlando o projeto que era de Deus, sabe o que ela fez? Ela fez um cestinho, ela forrou de betume, ela pegou o projeto de Deus, botou dentro do cesto, botou no rio e deixou o rio levar. Sabe o que eu estou tentando dizer essa noite? Você é um projeto de Deus. Você nasceu porque você é um projeto de Deus. Você nasceu porque é um propósito para a sua vida. Você nasceu porque é um propósito para a sua existência. E não adianta você tentar controlar. Sabe o que acontece na cabeça da gente? A gente sempre acha que sabe a melhor hora de se dar para Deus. Só que Deus é um Deus que desafia a lógica do melhor momento. Fala comigo, Deus é um Deus que desafia a lógica do melhor momento. Vou fazer uma pergunta para você. Moisés nasceu no melhor momento da história? Pelo contrário, no pior momento.
Quando o rei falou, se for menino, morre, Deus falou assim, vai nascer menino e vai viver. Porque Deus não está aí segundo a lógica humana. Talvez você esteja dizendo assim, mas esse não é o meu melhor momento. Esse não é o meu melhor momento de me entregar tanto, de me dedicar tanto. Esse não é o meu melhor momento. Deus é um Deus que desafia a lógica do melhor momento. Deus é um Deus que Ele vai além da tua lógica de ser o melhor momento. Sabe qual é o melhor momento? É o de Deus, não é o seu. Talvez você diga assim, não, mas eu preciso terminar ainda alguns estudos. Deixa eu contar um segredo para você. Esse é o teu projeto. Esse é o teu projeto. Não, depois que eu terminar a minha 5ª faculdade, o 6º curso de francês, que eu tiver bastante dinheiro, agora sim, agora eu vou servir a Deus. Aí Deus pega você, no último ano de faculdade, cheio de dívida para pagar. E Ele fala assim, vem. Escolhas. Escolhas. Quando Moisés nasceu debaixo de um propósito de Deus, não era, segundo os homens, o melhor momento. Joquebede não conseguia controlar o projeto de Deus. Porque o projeto de Deus não se controla. Deixa eu contar um segredo. Sabe o que a gente faz com o projeto de Deus? Imagina comigo. Diga assim, faz um cesto, pula dentro dele e deixa o rio levar. A melhor coisa que você faz na sua vida, querido, é fazer um cesto, pular dentro dele e deixa o rio levar. Agora, sabe o que é mais engraçado? É o senso de humor de Deus. Deus tem um senso de humor fantástico. Deixa eu fazer a pergunta. Joquebede escondeu aquele Moisés 3 meses de Faraó. Uma hora ele decidiu confiar em Deus. Falou, tá bom, agora eu confio no Senhor. Pegou ele, botou no rio e falou assim, tá bom, pode levar, Deus, leva para onde o Senhor quiser. Sabe para onde Deus levou o menino? Exatamente para a mão de quem ela escondeu a vida inteira, para a casa de Faraó. Deus é fantástico. O senso de humor de Deus é uma coisa impressionante. Sabe aquela coisa que você diz assim, eu nunca vou morar em São Paulo. Quem já disse isso? Está ferrado. Rio de Janeiro é cidade de bandido, nem país daquela cidade. Ó, Deus vai te levar para lá, você vê só. Eu amo Joinville, essa cidade alemã tão linda, europeia. Eu também amo. Passei muitas vezes nessa estrada aqui, ó. Dizia assim, Deus, eu quero morar nessa cidade. Eu passava por São Paulo e dizia assim, aqui nunca. O senso de humor de Deus é fantástico, né? Mas sabe o que eu mais amo em Deus? É que Deus também desafia a nossa lógica do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é ruim. Quando Deus leva o piazão naquele cesto para a mão de Faraó, a impressão que tem é que botar a mão na cabeça e falar assim, ferrou, já era. Confiei em Deus, deu nisso. Ó. Tivesse ficado cuidando de informática, não estava passando perrengue de ser pastor da igreja. Estava tão bem, Deus. Era um ofertante dizimista, você não estava na igreja. Agora estou aqui, ó. Deus, manda uma ofertinha, senão não paga o meu aluguel. Com todo respeito, aos 38 anos de idade, Deus tinha me tirado da favela, aos 38 anos eu estava rico. Eu estava rico. Eu tinha uma indústria no Espírito Santo com 700 funcionários. Aos 38 anos de idade.
Comprei um apartamento na Barra da Tijuca de 176 metros quadrados, de frente para o mar, à vista. Achei que estava nadando, estava bem. Um belo dia, numa reforma, saí do apartamento na Barra, fui trabalhar. Aí fecharam o caminho onde eu tinha que passar, tive que desviar, né? Eu não entendo por que Deus tem que fazer. Deus permite um tiroteio na hora que eu estou passando, para me desviar do caminho mais fácil, para mandar eu passar em frente à favela onde eu nasci. E quando eu entro, parece que uma mão dirigiu o carro assim, entra. Tinha anos que eu não ia na favela que eu nasci. Eu agora bonitão, camisa de marca, carro importado, entrando na favela, e Deus me faz parar em frente à casa onde eu nasci. Quando eu olhei aquela casa, vi de onde eu vinha, olhei meu carro, olhei minha vida e comecei a chorar. Eu fiz a pergunta mais tonta que alguém tem que fazer. Eu falei, Deus, o que eu faço para te agradecer? Querido, nunca faz a pergunta para Deus. Ele vai pedir para você, larga tudo, me segue. Larga a rede, vai cuidar. Perguntei para Deus, falei, Deus, como é que eu posso te agradecer por tudo? Por tudo que tem feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Dizer obrigado é muito fácil. Agora, quando você diz assim, como eu posso te agradecer? E Deus diz assim, apacenta o meu rebanho. Decisões. Naquele dia, eu tive que largar as redes. Decisões. Ser grato é mais do que declarar canções de gratidão. Moisés, já homem, significa habilitado e capaz de decidir. Preferiu sofrer o opróbrio do ministério, pagar o preço de fazer a vontade de Deus, do que viver a moleza do Egito. Sabe, queridos, eu sei que começar não é fácil. Eu sei que servir a Deus não é fácil. Mas é valioso e vale a pena. E vale a pena. Vale a pena. Sabe por quê? Porque ainda que no ministério, na minha decisão, eu venha a passar por um vale que aparenta ser a sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E se passar pelo fogo, o Senhor está ali. Se passar pelas águas, o Senhor está ali. Decisões, decisões, decisões e decisões. O que parecia ser o fim de Moisés, quando ele chegou na casa de Faraó, se tornou o início da vida de Moisés.
Até aquele momento, quem tinha que sustentar o projeto era Joquebede. Até aquele momento, quem tinha que alimentar o menino era Joquebede. Até aquela hora, quando ela botou aquela criança no cesto, quem era responsável em cuidar era Joquebede. Mas quando ela entregou aquela criança para Deus, quando ela botou aquela criança no cesto e jogou do rio, mesmo que aparentemente Deus tivesse levado por um lugar que ela não gostaria, para a mão de quem ela não queria, mesmo que aparentemente ela tivesse perdido, quando você olha o final da história, você vai entender quem é Deus, o Deus a que nós servimos. Naquele momento parece que tudo estava perdido, mas a Bíblia conta o final da história. Miriam, irmã de Moisés, estava do lado, seguiu e perguntou para a filha de Faraó, que pegou aquele menino, falou assim: você quer uma mulher para criar essa criança? Você quer uma mulher para tocar esse projeto? A filha de Faraó: quero sim, espera aí que eu vou lá. Aí foi pegar a mãe daquele menino, que havia entregue aquele menino para Deus, que havia colocado aquele menino no rio. Quando você entrega a sua vida para Deus, seu destino para Deus, quando você escolhe Deus, mesmo que pareça que Deus está te levando por lugares que você não queria ir, deixa eu contar um segredo para você: Deus vai te devolver o teu projeto, a tua vida, a tua prosperidade. Deus não vai te deixar, Deus não vai te abandonar. E sabe qual é o melhor de tudo, queridos? É que além do menino ter sido devolvido para a mãe, além do menino ter sido entregue de volta para a mãe que havia confiado em Deus, além disso, a filha de Faraó faz uma proposta: está aqui o menino, está aqui o menino, cuida dele. Só que agora, em vez de você pagar o sustento dele, deixa que eu pago, está aqui o cartão de crédito. Eu pago o teu salário para cuidar do teu projeto, porque você confiou o teu projeto em Deus. Enquanto você cuida do projeto, você paga a conta. Mas quando você deixa o projeto na mão de Deus, mesmo que aparentemente ele esteja indo para o lugar onde você não gostaria que ele fosse, mas é Deus que está levando, ele vai pagar a conta. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Creio que nessa noite, de uma maneira especial, Deus intentou nos desafiar a entender que a melhor decisão é decidir por Ele, é decidir por aquilo que está no coração dele. E a única maneira de fazer isso, querido, é quando nós abrimos mão do controle das nossas decisões. Decidimos entregar o controle para aquele que verdadeiramente pode nos sustentar. Eu quero terminar essa mensagem dizendo uma frase de um grande evangelista, um grande pastor do século passado. John Wesley disse: para todo projeto de Deus, feito segundo a vontade de Deus, sempre haverá os recursos de Deus. Eu vou repetir: para todo projeto de Deus, feito segundo a vontade de Deus, sempre haverá os recursos de Deus. Quando você faz o que Deus te pede, Ele é responsável por sustentar. É Ele quem paga a conta. Não importa de onde vai vir, não importa de onde vai vir, Deus vai pagar a conta. Escolha certa, porque sendo Moisés homem, preferiu, decidiu sofrer o opróbrio do chamado, a perseguição do chamado, a luta do chamado, do que viver fora do propósito, viver no erro do propósito, fora do propósito. Porque ele tinha em vista, ele conseguia enxergar a recompensa. Vou contar um segredo para vocês, queridos.
Eu tenho orado pela igreja de vocês. Eu tenho sido o intercessor desse ministério. Eu creio, acredito no chamado do pastor Sérgio, da pastora Raquel. Estava no meu coração há muito tempo vir aqui. E talvez eu tenha vindo numa das ocasiões mais impróprias. Até mesmo uma questão de saúde. Hoje fazem 40 dias que eu operei e tirei um rim. Eu estive entre a vida e a morte. E fui obrigado a tirar um rim, meu rim esquerdo. E eu estou numa fase de recuperação. Mas estava em casa orando por vocês e me veio um desejo profundo, uma paixão profunda em estar aqui. Eu liguei para o Sérgio, falei: Sérgio, eu preciso estar lá. Eu sei que está em cima da hora, eu sei que tem muita gente até que tem programação, mas não importa, eu vou fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu estou aqui para dizer uma coisa para vocês. Eu acredito nesse projeto, acredito no chamado dos pastores de vocês. Embora vocês não nos conheçam, a maioria não nos conhece, nós oramos por vocês. O nome dessa igreja está na nossa reunião de oração todas as semanas, todos os sábados, de 10 ao meio-dia. Nós temos cerca de quase 30 pessoas orando, e vocês estão incluídos nisso. Eu creio que esse projeto é um projeto que nasceu no coração de Deus. E Deus é um Deus que desafia os momentos melhores momentos. A única coisa que eu tenho para dizer para vocês, queridos: faça um cestinho. Entra dentro dele, pega essa igreja, bota dentro dele, deixa Deus levar para onde quiser. Que mesmo que aparentemente esteja levando para um lugar que a gente não entende aonde, Deus vai devolver o projeto bonitinho, sarado, e vai pagar essa conta. Mas não é só essa igreja que é um projeto de Deus. Você, a sua vida é um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. Faça como Moisés. Por isso que Moisés, já sendo homem, teve uma hora que a mãe dele decidiu por ele. Outra hora ele teve que decidir. Quando ele tinha 3 meses, a mãe dele decidiu colocar ele num cesto e entregar para Deus. Só que houve uma época em que ele teve que decidir. Ele teve que decidir. E já sendo homem, decidiu viver o chamado dele, mesmo que tivesse que pagar um preço aqui na terra, porque ele estava visando a recompensa que Deus mandaria. Querido, escolha viver o projeto de Deus na sua vida. Decida por Deus, decida pelo propósito, decida por alinhar-se. Envolva-se nessa obra, envolva-se nessa igreja. Seja parceiro dos seus pastores. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão viver um tempo de abundância aqui em terra, na vida, nessa vida. Deus vai levantar vocês como igreja. Deus vai restituir aquilo que já foi tirado. Mas decidam certo. Senhor, nós queremos, ó Deus, nessa noite, colocar diante do Senhor, ó Deus, a nossa vida. Colocar a vida desta igreja. Colocar a vida de cada membro, a vida do pastor Sérgio, da pastora Raquel, dos demais líderes e pastores desta casa. Queremos, ó Deus, abençoar este ministério. Queremos declarar, ó Deus, um tempo de restituição sobre esta casa. Tudo aquilo que foi indevidamente tirado, queremos declarar, ó Deus, que termina todo opróbrio, toda vergonha. Queremos declarar, ó Deus, que começa um tempo de provisão, um tempo de retorno, um tempo de exaltação, um tempo de honra, um tempo de glória. Queremos declarar, ó Deus, sobre esta casa, o favor do Senhor estabelecido. Declaramos quebrada toda palavra de maldição lançada sobre esta casa.
Declaramos quebrada toda palavra de maldição sobre o ministério do pastor Sérgio e da pastora Raquel. Declaramos anulada na autoridade do nome de Jesus toda oposição do homem ou do inferno. E nós agora, Senhor Deus, estabelecemos como autoridade um tempo de crescimento, um tempo de honra, um tempo de restituição, um tempo de cumprimento de propósitos de forma acelerada. Senhor, nós declaramos que está anulada toda palavra de autoridades, de pessoas que não discerniram a tua voz e declararam palavras humanas contrárias a este projeto. Nós quebramos e anulamos na autoridade do nome de Jesus. E estabelecemos o propósito do Senhor se cumprindo na integralidade. Liberamos os recursos, liberamos as pessoas, liberamos os líderes, liberamos, ó Deus, o povo, liberamos, ó Deus, o propósito. Atrai a este lugar, ó Deus, pessoas íntegras que amam ao Senhor. Declaramos, ó Deus, que se estabelece um tempo novo a partir desta data. Por isso, ó Deus, aqui nós fazemos esse cesto imaginário. Colocamos esse projeto, chamar, dentro desse cesto, lançamos no rio. E declaramos, Senhor Deus, Tu és o provedor desta casa. Aleluia. Colocamos dentro desse cesto cada pessoa, cada membro desta casa, cada ovelha, cada líder, cada família. E declaramos que, ao decidirmos pelo Senhor, teremos recompensa em vida e na eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.